Começando então, a nossa aulinha de eletiva de hoje vai falar sobre o gênero textual notícia. Qual a intenção de se escrever uma notícia? Por que fazer uma notícia? Para divulgar fatos recentes e relevantes. Notícia conta uma história que aconteceu de verdade, tá? Se a história for falsa, é uma fake news. Como que eu sei reconhecer uma notícia falsa de uma notícia verdadeira? Vamos lá? Pelas características. Nas características, numa notícia, no primeiro parágrafo, nós temos respostas a 5 ou 6 perguntinhas, tá? Que são o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, quem, com quem, por que aconteceu e como aconteceu. Geralmente, as respostas destas perguntas aparecem no início, no primeiro parágrafo, e serve para chamar a atenção do leitor e fazer com que o leitor se interesse em ler a notícia toda. Essas informações são organizadas em ordem decrescente de importância, ou seja, a informação mais importante vem primeiro e a menos importante vem por último. Na notícia, nós temos um relato de informações objetivas com descrição dos fatos. Informação objetiva é quando você fala, vai direto ao assunto, sem ficar enrolando, sem ficar com enrolação. Isso é ser objetivo, tá? E descrição dos fatos, é você descrever, é você contar exatamente o que aconteceu e na forma como aconteceu. Às vezes, as notícias trazem comentário de fontes confiáveis, autoridades, testemunhas do fato. Por exemplo, digamos que ocorreu um acidente de trânsito. Uma autoridade é o agente policial. Digamos que vai falar sobre a pandemia do coronavírus. Uma autoridade é o ministro da Saúde, ou um médico, ou um enfermeiro, certo? Esses comentários são importantes para dar credibilidade, para mostrar que a notícia é real. Tá ok? Na sequência, nós falamos sobre o gênero notícia, tá? Então, notícia é um gênero textual, assim como conto, crônica, gibi, romance, novela. Notícia também é um gênero textual, que tem como objetivo veicular informações recentes sobre fatos nacionais ou internacionais, coisas que aconteceram no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país ou fora do Brasil. Em uma notícia são apresentados duas partes, o lead e o corpo da notícia. O lead, como eu já falei, responde a essas questões, né? O que, onde, quando, por quê, como, quem, tá? E o corpo da notícia traz o restante das informações da notícia. Lead é aquele primeiro parágrafo, tá? As questões principais em torno da história, elas vão ser respondidas aqui. O que, onde, quando, quem, por que e como. Vem sempre no primeiro parágrafo. É chamado de lead, mas necessariamente podem aparecer em ordens diversas. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês o que, onde, quando, quem, por que e como. Digamos que a gente vai falar sobre a quarentena das escolas, tá? Então, quem? O governador João Dória. O que? Decretou a suspensão de aulas em todas as escolas do estado de São Paulo. Quando? Em 26 de março de 2020. Onde? No estado de São Paulo. Por quê? Porque existe um vírus chamado Covid-19 que causa um tipo de gripe muito forte, muito potente, que pode até matar. Esse vírus ainda não tem cura contra ele, né? E para evitar a contaminação de toda a população, o governador decretou essa quarentena, não só nas escolas, como em todos os lugares do estado em que pode haver concentração de pessoas. Certo? Então, assim, dessa forma, eu utilizei as perguntinhas, tá? E contei a notícia no primeiro parágrafo, tá?
No restante do parágrafo, no restante da notícia, nos outros parágrafos, vem as informações detalhadas sobre essa notícia, certo? Porque o lead, ele apenas resume essas informações para nos mostrar qual é a notícia e despertar o nosso interesse em ler ela toda, tá? Os fatos de uma notícia são apresentados seguindo uma ordem de importância. Primeiro, o assunto principal da notícia, no título, também é chamado de manchete, e no lead, que é aquele primeiro parágrafo. Depois, se organiza as demais informações em ordem de interesse decrescente, da mais importante primeiro para menos importante por último. A essa técnica de composição nós chamamos de pirâmide invertida. Nota esse desenho desse triângulo, seria uma pirâmide, ela está com a pontinha para baixo, certo? Fotonotícia ou fotodenúncia. É uma fotografia produzida com o intuito de denunciar uma situação ou evento para a sociedade em geral. Ou seja, é uma foto e nessa foto ela pode contar uma história, ela pode contar a notícia apenas pela imagem. Ela pode ser publicada em jornais e revistas impressos ou digitais, sites ou ainda ser compartilhada entre leitores por meio de mensagens instantâneas e postagens. A fotodenúncia tem como objetivo problematizar um assunto. Para produzi-la, o fotógrafo escolhe um enquadramento que melhor permite registrar a cena a ser denunciada. Exemplo de fotonotícia. Observem essa imagem. Observa a imagem, essa foto. Olha detalhadamente nela. O que é que está acontecendo nessa foto? Tem pessoas na foto? Qual é a situação? Qual é o assunto da foto? Existe algo estranho nessa foto, algo que talvez não devesse estar ali? Você está vendo? Vamos lá? Vejamos. Eu vejo pessoas bem vestidas, pessoas não tão bem vestidas assim, trajes diversos, uma cerimônia de casamento, pouquíssimos, raríssimos enfeites, poucas pessoas participando dessa festa. E, epa, o que é aquilo no meio? Um dinossauro! Olha, tem um dinossauro na foto. É estranho, né? Pois é. Essa foto, ela é o seguinte. Uma madrinha apareceu no casamento de sua irmã, fantasiada de dinossauro, no estado americano de Nebraska, lá nos Estados Unidos, né? E uma foto dela no traje viralizou. Fez sucesso na internet, todo mundo gostou. Teve mais de 34 mil compartilhamentos, mais de 17 mil comentários e mais de 5 mil curtidas. O casamento ocorreu em 10 de agosto de 2019. Essa é uma notícia real, é um fato. Aconteceu realmente. Certo? Eletiva, notícia inusitada, obrigatório em vermelho. Tem instruções, você tem que ler detalhadamente para você entender como que você vai responder tudo isso, tá? Detalhe importante, que essa atividade você tem que responder no formulário até dia 15 de maio, sexta-feira, às 6 horas da tarde, tá bom? Se você não responder até às 6 da tarde, você não vai conseguir enviar mais, tá? Porque ela vai se fechar às 6 horas da tarde. Nome, você tem que colocar seu nome inteiro. Se você não colocar seu nome inteiro, você não consegue participar da atividade, tá? Aqui nós temos uma notícia, tá? Ratinho organizador arruma garagem de aposentado. Então você vai ler essa notícia, tá? Depois da notícia, tem aqui descrição de cada parte da notícia. A fonte, necessário saber quando e em qual jornal a notícia foi publicada, título da notícia, a imagem, o assunto, tem essas informações que tem que ler também, tá? Depois nós temos as questões. Questão número 1. Analise a estrutura do jornal da notícia apresentada. A estrutura é seguindo isso daqui, a descrição de cada parte da notícia, certo? Aí você vai responder.
qual a manchete da notícia? Qual é o título da notícia? O título da notícia está ali, ó. Ratinho organizador arruma garagem de aposentado, certo? Letra B. De onde a notícia foi retirada? De qual local da internet eu copiei essa notícia, tá? Tá nesse parágrafo aqui, ó. Certo? Tá aqui, tá bom? Então você vê certinho o lugar aqui que eu retirei a notícia, tá? Se você colocar que foi da internet, você errou a questão, tem que colocar o lugar, tá bom? Letra C. Quando o texto foi escrito? Então você vai lá, voltar na notícia e vai ver a data em que ele foi publicado, certo? Aí você vai chegar aqui nesse campo aqui de resposta da letra C, tá vendo? Tá marcado DD. DD é o dia, certo? Então eu vou marcar o dia ali, tá? Dia. Por exemplo, hoje é dia 12 de maio. Então, vou colocar 12. Vou colocar 05, que é o mês, tá? E hoje é 2020, né? Digamos que a notícia foi em 2019, então você tem que alterar aqui para 19, tá bom? Quem escreveu esta notícia? Quem é o autor da notícia? Então eu vou voltar lá de novo, bonitinho, nessa parte aqui final, e vou ver quem escreveu a notícia. Pode ser que não tenha o nome da pessoa, tá bom? Mas vai ter alguma coisa escrito que foi desse lugar que escreveu a notícia, tá? Lugar e endereço são duas coisas diferentes, tá bom? Exercício 2. Analise as informações que compõem a notícia. O que aconteceu? O lead. Então, aqui você vai escrever o que é que aconteceu na notícia, tá? Com quem aconteceu? Com quem que aconteceu aquilo lá? Onde? Em que local foi? Como aconteceu? Aqui você coloca alguns detalhezinhos a mais, tá bom? Por quê? Qual foi a causa de ter acontecido isso? E na terceira é uma enquete. Enquete é uma pesquisa, tá? Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 respostas. Todas as respostas estão certas, porque é uma pesquisa, tá? E você vai escolher uma delas, aquela que mais representa você, aquela que mais representa o jeitinho que você está se sentindo hoje, estudando em casa, sem poder ir na escola, estudando em casa pelo celular ou assistindo aula pela televisão, fazendo essas atividades no caderno e postando foto que os professores pedem, ou respondendo exercício em formulário como esse que eu mandei, tá bom? Então, tem 5 respostas aqui, ó. Você sente falta do convívio com os amigos, é mais difícil tirar dúvidas com os professores, você consegue se concentrar melhor em casa do que na escola, o ambiente da escola faz falta, ou você está conseguindo aprender os conteúdos da mesma forma que na escola. Então você vê qual que é a resposta que mais tem a ver com você, com a forma que você está se sentindo e assinala, tá bom? Depois que você assinalou tudo, tem esse botãozinho enviar. Eu não respondi tudo lá em cima. Então eu vou clicar em enviar, ele vai me dar esse erro. Esta pergunta é obrigatória, eu não coloquei meu nome, né? Certo? E todo lugar que eu não respondi, vai aparecer essa informação vermelha. Esta pergunta é obrigatória. Então tem que responder tudo, tá bom? Se você responder tudo, bonitinho, não vai aparecer essas mensagens em vermelho, tá? E você vai enviar. Na hora que você enviar, você vai receber uma mensagem de agradecimento, tá bom? Dizendo que as suas respostas foram enviadas e eu vou corrigir, tá bom? Entenderam? É facinho.